Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos vídeos tratando sobre a economia sacramental. E hoje nós iremos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos, ou seja, o segundo sacramento de cura. Primeiro sacramento de cura é a penitência ou confissão, nós vimos no vídeo passado. E hoje nós iremos tratar do sacramento da unção dos enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Meus amados irmãos, eu queria iniciar esse vídeo a respeito daquilo que João Batista manda perguntar a Jesus. Em Lucas, capítulo 7, versículo do 20 ao 23, João Batista manda os seus discípulos fazer uma pergunta a Jesus. Ouçamos o que João manda os seus discípulos fazer. Tome nota aí na sua Bíblia, Lucas 7, versículo 20 ao 23. Diz assim: Os homens chegaram junto dele e disseram: João Batista nos mandou perguntar: És aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nesse momento, ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz é aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Palavra da salvação. Então vejamos, irmãos, neste Evangelho, Jesus dá aqui a sua carteira de identidade, ou seja, a missão de Jesus foi libertar o homem do pecado e das consequências do pecado. Quando Jesus curava alguém, naquele momento da cura, Jesus sempre dizia: os teus pecados estão perdoados. Em vários momentos Jesus dizia isso: os teus pecados estão perdoados. E como é que Jesus faz essas curas? De diversas maneiras: impondo as mãos, fazendo lama com a saliva, como a gente vê para ungir o olho do cego, tocando com a saliva no ouvido daquele que é surdo. Jesus impõe as mãos sobre o enfermo. De diversas maneiras Jesus faz ali a cura dos enfermos. E Jesus manda aos seus discípulos, você pode tomar aí a sua Bíblia, em Marcos capítulo... Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 12. Aqui Jesus envia os 12 em missão, mas eu não quero ler o texto todo, vou ler apenas o versículo 12 para você entender. Eles foram enviados em missão e foram enviados para fazer o quê? Para fazer isso. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, ou seja, se arrependessem dos seus pecados. O primeiro ato da missão evangelística, anunciar o arrependimento dos pecados. E a pessoa se arrependendo de seus pecados, a consequência era esta: se arrependessem dos seus pecados. E expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo com o óleo. Então, primeiro anúncio dos apóstolos, fazer aquilo que Jesus sempre fez: anunciar o arrependimento dos seus pecados, para que as pessoas se arrependessem e fossem perdoados dos seus pecados. Também Jesus curava, Jesus ungia com o óleo, e essas pessoas eram curados, essas pessoas eram libertas das enfermidades. No parágrafo 15, versículo 15 e 26 do Catecismo da Igreja, o Catecismo traz para nós a citação de Tiago 5, 14 ao 15, que diz assim: Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com o óleo, em nome do Senhor.
A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o aliviará. E se tiver cometido algum pecado, estes lhe serão perdoados. Ou seja, a unção é acompanhada da confissão. Chegando o presbítero na casa do enfermo, aquele enfermo, se ele tiver condição de falar, ele tiver em sã consciência, tiver em condição de falar, primeiro ele fará a sua confissão, confessando os seus pecados. Aí o presbítero dará a absolvição, ou seja, perdoará os seus pecados. E depois da absolvição, ele ungirá com o óleo e fará uma oração sobre o enfermo, e este será salvo pela fé da doença, e o Senhor aliviará a sua enfermidade. Se for da vontade de Deus a cura, o Senhor realizará a cura. Se não for da vontade de Deus a cura, o enfermo será curado espiritualmente dos seus pecados, tendo seus pecados perdoados. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros podem administrar o sacramento da unção dos enfermos. Para conferi-lo, empregam óleo consagrado pelo bispo, ou em caso de necessidade, pelo próprio presbítero celebrante. Se o presbítero não tiver o óleo que foi consagrado, sagrado pelo bispo, o presbítero, numa necessidade urgente de fazer a administração do sacramento da unção dos enfermos, o presbítero mesmo, ele pode consagrar o óleo e fazer a celebração. O essencial da celebração deste sacramento consiste na unção da fronte e das mãos do doente, no rito romano, ou de outras partes do corpo, no rito do Oriente. Unção acompanhada da oração litúrgica do presbítero celebrante, que pede a graça especial deste sacramento. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente com a paixão de Cristo para seu bem e o bem de toda a igreja. Ou seja, quando a pessoa recebe o sacramento da unção dos enfermos, vem uma graça espiritual, uma graça de Deus, que faz aquele enfermo, ao invés dele estar remungando, reclamando da doença que tem, ele une o seu sofrimento aos sofrimentos de Cristo, para a conversão dele mesmo e também de outras pessoas que estiverem na igreja necessitando de conversão. A segunda graça é o reconforto, a paz e a coragem para suportar cristamente o sofrimento da doença ou da velhice. Ou seja, a pessoa passa a receber uma graça que amadurece a fé daquele enfermo ou daquele idoso para suportar com paz e com alegria o sofrimento que está passando. A terceira graça é o perdão dos pecados, se o doente não puder obtê-lo pelo sacramento da penitência. Ou seja, mesmo que a pessoa que vai receber a unção dos enfermos não puder confessar os seus pecados, esta pessoa, pela unção recebida e a oração feita pelo presbítero sobre aquela pessoa, a pessoa recebe ali os perdões dos seus pecados. É uma graça maravilhosa. Por isso, nós precisamos trazer de volta esse sacramento para a igreja que está tão esquecido. E esse sacramento, que antigamente era chamado de extrema unção, ou seja, as pessoas só queriam levar alguém que estava para morrer. Mas, irmãos, é qualquer pessoa que esteja doente e que necessite desse sacramento para receber por meio dele a graça dos perdões dos pecados e também da cura física que o Senhor concede por meio da unção com o óleo. Jesus, quando falou do bom samaritano, o bom samaritano, que é o próprio Jesus, ungiu aquele homem que tinha sido pego por assaltantes naquela estrada perigosa, ele ungiu com o óleo. Ou seja, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. A unção é um símbolo do Espírito Santo. Então, quando um óleo é consagrado e neste sacramento é administrada uma unção na fronte e também nas mãos do enfermo, significa dizer que ali o Espírito Santo está agindo, está curando.
E às vezes a pessoa está até atormentado por algum espírito maligno, e aquele espírito é expelido, é expulso por meio desse sacramento. A outra graça que esse sacramento dá ao enfermo é esta: restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual. Ou seja, se Deus vê que a cura daquela pessoa vai levá-lo a uma graça e alcançar a salvação, Deus realiza a cura. Se a cura não levar à salvação, aquela pessoa depois de curado for se perder, Deus vai deixar que aquela enfermidade purifique, por meio daquele sofrimento, aquela pessoa para que ela seja salva. Então existem pessoas que são curadas para a salvação, e existem pessoas que não são curadas porque precisam ser salvos por ali. A outra graça é a preparação para a passagem à vida eterna. Ou seja, essa unção que é da sagrada unção dos enfermos, dar àquela pessoa a graça da salvação e uma passagem para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida no canal, compartilhe os vídeos, se inscreve aí para que você possa receber as notificações dos novos vídeos, dá uma tocada aí no sino para receber as notificações. Fica na paz.